quero convidar a igreja para abrir a Bíblia, deixar aberta, em Êxodo 20, versículo 7. É o terceiro mandamento, e com isso, pedagogicamente, a gente vai ver se chega no final da gente sabendo de cor os 10 mandamentos. Porque dizem que menos de 1%, só estou inventando essa estatística, dos cristãos sabem os 10 mandamentos na ordem. Algo muito importante, né, Gustavo? Pode ler. Vamos lá. Êxodo 20, verso 7, diz assim: não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Em vão, né? Ou em vão, indevida. Que Deus ilumine a sua palavra, que a gente vai tentar debruçar agora e expor. A gente tem que voltar um pouquinho para entender algumas coisas do contexto do livro. Os mandamentos estão no segundo livro de Moisés, primeiro Gênesis, segundo Êxodo. A versão, esse nome Êxodo, é o nome que se deu em grego e ficou conhecido na igreja, que tem a ver com o resumo da história do povo saindo, um êxodo do Egito. Na versão do hebraico original, são as primeiras palavras que dão o nome para o livro. E a primeira palavra desse livro, esse livro no hebraico se chama Shemot, que quer dizer nomes. Os livros... Esses são os nomes. Esses são os nomes. E é interessante que o autor ele faz uma brincadeira, mas com uma mensagem poderosa no começo desse livro, que ele começa o livro dizendo: esses são os nomes dos descendentes de Jacó, Israel, que vieram para o Egito. Ele vai descrevendo lá o nome... do Egito, né? Começa que estão no Egito ali, que vieram para o Egito. Chegaram ali. E aí ele vai descrever o nome de todos, vão colocando, e depois ele vai falar que passaram 400 anos e agora eles são milhões ali. E agora eles ali no Egito, e o autor vai descrevendo alguns nomes. E aí você vai percebendo nomes de pessoas que para nós, para a história, não parecem ser nomes importantes. Então ele vai descrever o nome das 2 parteiras que estão ali e que estão evitando de sacrificar ou de matar os filhos dos hebreus. Ele vai dar um nome dessas parteiras, vai dar um nome... Aliás, tem 7 mulheres muito especiais ali no começo de Êxodo. Daria até para fazer uma série sobre as 7 mulheres. O livro das 7 mulheres. Ia ser legal. Ideia agora aqui, não tive no primeiro culto. E aí vai dando aqui os nomes, vão falando tudo que está acontecendo, da mãe de Moisés, da filha do faraó, tudo. E aí, quando você vai perceber, o nome mais importante daquela era, do Deus mais importante, da pessoa mais importante aos olhos humanos daquele livro, era o nome do Deus do faraó principal, do Deus do Egito principal, que era o faraó. E o autor decide não colocar o nome do faraó. E isso trouxe um problema na história dos arqueólogos e biblistas e quem estava estudando para saber como eu posso encaixar o êxodo hebreu na história do Egito. Até hoje a gente não sabe qual é o faraó que estava. E porque alguns falam: será que foi os hebreus que construíram a pirâmide? Já está provado que não foi. Essas que estão aí não foi nenhum hebreu que construiu, pode ter construído uma outra que destruíram. Mas eles queriam saber, e a gente tem problema na arqueologia hoje para saber quando foi que o povo saiu. E esse problema o autor está rindo de braçado, porque ele fala assim: eu estou fazendo uma ironia, eu estou dando nomes para todas as pessoas menos importantes aos olhos humanos e tirei o nome mais importante da história. E aí, quando Moisés chega na sarça ardente, Deus revela o seu nome. E a gente não vai entrar no nome de Deus, mas, resumindo, tem dois resumos. Primeiro, lá na cozinha tem um pouco disso, né, na Paulo? Cozinha tem a gente discute sobre isso, era isso que eu ia falar. Na cozinha, nosso podcast de bastidores, que a gente, se você quiser saber um pouco dessa discussão, a gente conversou lá. Mas o nome, ou então, vou fazer um clickbait legal aqui, no final da pregação eu vou falar o nome de Deus. Mas fique até o final, guarde a propaganda, e a gente vai, no final, eu vou revelar o nome de Deus, e a Bíblia vai falar o nome de Deus, e a gente vai saber direitinho. Mas é interessante que ele revela o nome de Deus e fala: vocês agora, ao saírem e ao andarem, vocês vão sair, vão se tornar uma nação, a nação do povo de Deus, ou uma nação de sacerdotes. E vocês vão carregar o meu nome. E para eu morar no meio de vocês terão que cumprir esses mandamentos. E daí estamos no terceiro mandamento. O interessante é que quando a gente chega nesse mandamento e vai olhar
o que ele quer dizer, parece não usa o nome de Deus em vão. É um negócio meio estranho, assim, parece só um zelo. Fica usando não, porque senão vai vir um fogo do céu e te fulminar, né? Mas quando a gente vai debruçar e quais são as palavras que Deus usou aqui ao se revelar, primeiro que eu queria dizer que todas as traduções são muito boas. As traduções, elas são boas, são equipes e equipes que decidiram traduzir a Bíblia. Então, o que você tem na mão é muito fiel e muito bom. Só que quando você faz uma tradução, quem sabe de uma outra língua, sabe que você tem que tomar uma decisão, um caminho, porque o espectro de um sentido é muito grande. Então, você toma um caminho. Os tradutores pegaram essa palavra chamada nassar e traduziram como tomar, pegar. Mas ela também significa carregar e ela também significa elevar, levantar, como uma placa que você levanta um nome. Então, isso tudo significa nassar. Então, você pode ser traduzido como não carregue, não levante o nome de Deus em vão. Aí você falou, Marcos, você complicou. Você tentando explicar, você complicou. Tava não tome, legal, mas agora não carregue. Você não entende, às vezes a gente não entende porque não leu o texto todo. O texto todo está assim, eu vou morar no meio de vocês. E para eu morar no meio de vocês, vocês vão construir um tabernáculo, uma tenda móvel. Por que é um tabernáculo? Não pode ser um templo, porque a gente vai estar caminhando e eu vou estar sempre caminhando com vocês. Então, a descrição do tabernáculo... Naquela época, os templos ficavam em lugares geográficos. Então, o Deus daquela terra, então, ali está ali a sede dele, né? Isso, e geralmente no topo de uma montanha. Mas vocês não, vocês estão numa planície de deserto e vocês vão me carregar por aí. Então, várias vezes você vai ver que a tenda tem como se fosse rodas, né? Assim, para falar de mobilidade da casa de Deus que se move, e o trono também. O trono, os profetas vão falar que o trono de Deus tem rodas para caminhar. Você fica assim, trono com roda, é como se fosse algo do cadeirante. Muito interessante isso. E por que isso? Porque eu sempre vou estar no meio de vocês. Então, aí faz um pouco mais sentido. Quando vocês forem se mudar, não carregue a minha tenda, minha morada, o meu nome em vão para algum lugar que eu não estou autorizando vocês. Porque a partir de agora vocês vão para a terra que eu te prometi, a terra prometida. Começa a entender um pouco mais. Então, usar o nome de Deus em vão, ou carregar o nome de Deus em vão, é fazer algo em nome de Deus, usando o prestígio de Deus, que Deus não autorizou ninguém fazer. É falar em nome de Deus, sem que Deus falasse, eu não falei nada disso. Ou é chegar num lugar e falar, estou aqui em nome de Deus, eu não pedi para você ir aí. Então a gente pode já parar aqui e entender que o primeiro mandamento, principalmente no Antigo Testamento, está dizendo, vocês serão um povo de embaixadores, representarão o meu nome, mas os embaixadores do nome de Deus não têm carta branca para fazer o que quiser. É isso que é o terceiro mandamento. Resumindo, é isso. Vocês vão carregar o meu nome, eu vou estar habitando no meio de vocês, mas vocês não têm carta branca para usar o meu nome em vão, do jeito que vocês quiserem, e se usarem, eu vou punir. E até você falou, o exemplo do embaixador é muito forte, né? Porque quando você está como representante de alguém, você vai fazer coisas que apontam para aquela pessoa, coisas que aquela pessoa, ou aquele alguém, ou aquela autoridade, coisas que refletem o caráter daquela autoridade, daquela pessoa, né? Então, nesse caso, tem muito a ver com isso. Onde vocês estiverem indo, vocês estão me levando. Né? Quase que assim, não é nem só para onde eu mandar, mas enquanto vocês vão, vocês estão me representando. E as pessoas estão olhando para vocês e, de alguma forma, dizendo, então esse Deus deles é assim, ó. Então, ele gosta disso. Então, o senso dele de justiça é esse. Então, o senso dele de amor e de afeto é esse aqui. Então, olha que pesado que fica isso, de alguma maneira, por um lado, né, quando você está carregando o nome de alguém e, de alguma maneira, mostrando uma coisa que não é aquele alguém, né? E o interessante é, o que demoraria alguns dias para chegar na Terra Prometida, demora 40 anos. Por quê? O pecado do povo de Deus fez eles carregarem o nome de Deus em vão por 40 anos no deserto. Até hoje. Até hoje. E aí foi andando, e aí durante a interpretação, a história do povo hebreu, eles falaram, vamos interpretar literalmente, porque literalmente talvez fique mais fácil da gente cumprir, porque desse jeito a gente já falhou na saída.
A gente já errou do jeito que a gente carregou. Não carregou para a terra prometida, onde a gente deveria ir. Os espiões já questionaram, já erraram, e a gente nem chegou a carregar o nome de Deus para o lugar certo. E aí, ao longo do tempo, começaram a falar, literalmente não vamos falar o nome de Deus. Eu nem sei se eles decidiram, né, Marcos? Eu não sei. Assim, mas é uma coisa que a gente faz. É mais fácil, às vezes, você pegar uma coisa ao pé da letra, né, e dizer, não, aqui eu me garanto, só que eu estou fazendo. E, de repente, não pegar o sentido, não pegar a essência daquilo. Né? E exatamente então, é um erro isso. que a gente incorre também. A gente faz isso muito. E eles começaram a fazer. Então, eles começaram, quando iam falar o nome de Deus, na Bíblia hebraica, mudar para Adonai. Porque é um jeito de falar Senhor. Aí eu não arrisco. Agora, presta atenção como é sutil isso aqui. Vocês lembram da primeira tentação da serpente no Éden? Deus tinha falado, não coma desse fruto. Quando eles vão replicar, e a serpente, ela está falando, olha, não coma e nem toque nesse fruto. Começa a aumentar o mandamento, porque vai deturpando. Então, não usar o nome de Deus nunca foi o projeto inicial. É não apenas, vocês vão ter o nome de Deus, não tem como não usar. É um sobrenome que está sobre o meu povo. E esse sobrenome, ele vai ser usado. Só que eles tirando, eles falaram, não vamos cometer o risco de errar no terceiro mandamento. Então a gente nunca mais vai falar o nome de Deus. A gente vai substituir. Quando você está lendo na Bíblia e você vê a palavra Senhor toda em maiúscula, é o nome de Deus ali, que até hoje na tradução e até na tradição não se põe mais o nome. Porque, não, vamos ver, vai que erra o terceiro mandamento.